Olá, meus amigos. Hoje eu quero refletir com vocês aqui uma questão que está lá no livro de Mateus, na Bíblia, no capítulo 12, no versículo 43 ao 45. Jesus disse assim: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Eu não quero entrar aqui em polêmica se o espírito entra no homem, se o demônio ocupa outro corpo, onde já tem o espírito, se fica dois espíritos. Não é isso a ideia. Né? Mesmo porque muitas pessoas não creem que demônios existam. Vamos dizer assim, Jesus está aqui falando sobre a saída dessa entidade, dessa energia, seja lá o que for, como você entenda, que se afasta do homem. E essa energia que se afasta do homem, vamos chamar assim uma energia negativa, uma força negativa, ela procura lugares áridos. O que é um lugar árido? Se você olhar no dicionário, você vai ver que um lugar árido é um lugar seco, é um lugar que nada produz, né? Então essa força negativa, esse espírito imundo, essa energia deletéria, ela procura locais onde não existe produção, onde é seco, desprovido de vida, para ali descansar. E não encontrando, retorna para ver se aquele ambiente do qual ele se afastou foi preenchido ou se ainda se encontra um local seco, sem produção. E se estiver nesse estado, ele passa a entrar ali novamente. Em que eu quero chamar a sua atenção para tudo isso? É a forma como a energia negativa, o espírito imundo, a força negativa, deletéria, seja lá, não sei qual é a sua filosofia de crença, a sua religião, mas seja lá como você entenda, o princípio é um só. Como essa força, como esse espírito se aproxima de uma outra pessoa para levá-la à destruição. Só existe um meio pelo qual o mal entra, a energia negativa entra na vida de uma pessoa. É pelos pensamentos. Isso mesmo. Seja qual for a sua religião, só existe um meio do mal entrar na sua vida, pelos seus pensamentos. Da mesma forma, a mesma porta por onde o mal entra é a mesma porta por onde ele sai e também é a mesma porta por onde a luz entra. Por onde a energia positiva entra, por onde Deus entra, por onde o Espírito Santo entra, seja lá qual for a sua crença, por onde o bem entra na sua vida, também é pelo pensamento. Os nossos pensamentos, eles são a porta que podem estar abertas ou podem estar fechadas para tanto o mal entrar quanto para o bem entrar. E como funciona esse processo? Você vê que Jesus disse que o espírito imundo, quando sai, ele anda por lugares áridos, lugares secos, procurando onde ele possa descansar, onde ele possa entrar. O que é o lugar árido, o lugar seco? É a mente vazia, a mente improdutiva, a mente que está o tempo todo divagando, o tempo todo, como os jovens dizem, viajando na maionese, aberta para qualquer tipo de coisa que venha sobre a cabeça dela, né? Eu tenho um amigo que ele diz que o pensamento é um caçador, né? Ele sai por aí caçando uma série de coisas, vendo uma coisa, vendo outra. E se a sua mente está vazia, você vai cedo ou tarde dar lugar a esses pensamentos. Eu vou dar um exemplo para você entender. Você está lá na sua casa quietinho, você é um camarada quieto, sossegado, não é dado a baladas, a noitadas, a cervejada, a prostituição. E aí, mas a sua mente está vazia. Você não gosta de nada dessas coisas, mas também você não faz o que é bom. Você não preenche a sua mente com coisas boas. Você não faz nem o bem nem o mal. Está lá. E aí a força negativa vem pairando e detecta você ali. Lugar árido, seco. Você não faz o bem, mas também não faz o mal, mas também não faz o bem. Sua mente está ali seca, improdutiva.
Então essa força negativa vai dar um jeito de te acessar. E quando ela não te acessa diretamente, ela vai dar um jeito de usar um amigo, um vizinho, um meio de comunicação, uma televisão, uma música, seja lá o que for. Mas essa força negativa, essa energia deletéria vai dar um jeito de te acessar. E vamos supor que seja um amigo. E esse amigo diz, e aí, fulano, como é que você tá? E sexta-feira, velho, sextou, meu irmão. Vai ficar em casa, uma noite maravilhosa dessa? Vamos sair, tem umas meninas ali, tem uma balada, tem não sei o quê, as meninas lá são assim, são assados, são tudo isso e tudo aquilo. E aí o pensamento entra. E aí você começa, pô, será, pá? Mas, poxa, eu tô sem namorada, eu acho que é uma boa ideia. Aí o pensamento vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. E quando você menos espera, você já está lá dentro. Aí lá dentro, as portas uma vez abertas da sua mente, o inimigo ele vai tentar colocar tudo o que ele quiser. Ele vai trazer a bebida alcoólica, ele vai trazer a droga, ele vai trazer a prostituição, tudo através de pensamentos. Ou alguém vai lhe sugerir o pensamento, ou você vai captar esse pensamento, porque a sua sintonia já está no nível da sintonia que está pairando ali naquele lugar, você vai captar aquele pensamento e vai sentir a vontade de provar o uísque, de cheirar uma carreirinha, de dar um tapa naquele beck, porque todo mundo faz, porque não é nada demais, e você só vai fazer uma vez só e depois não faz mais. Então aqueles pensamentos vão entrando. E quando você menos espera, a sua vida está uma desgraça. A sua vida está uma desordem. Então esse é o modo como a energia negativa, o espírito imundo, seja lá de acordo com a sua filosofia, a sua crença, ele se aproxima de você para te destruir. E como ele sai? Ele sai da mesma forma que ele entrou. Ele entrou como? Através de um pensamento. E esse pensamento veio através de quem? Veio através de um amigo. Ou então, não veio através de amigo. Você foi para algum local onde aquela energia estava ali parando, você sintonizou e esse pensamento veio. Ele sai como? Do mesmo jeito que ele entrou. Quando você começa a sintonizar pensamentos de luz, pensamentos com energia boa, e esses pensamentos vão tomando conta da sua cabeça, da sua mente, do seu espírito, aí o pensamento vai começando a se afastar. E aí a tendência disso é o quê? Você já percebe que tem que se afastar daquele lugar onde aquela energia para ali, né? Você tem que se afastar daquela pessoa que vive te convidando para as noitadas, para as baladas, para a prostituição, para as drogas. Você percebe que você tem que se afastar. E automaticamente, quando pensamentos de luz, pensamentos que trazem boa energia começam a se apossar de você, você também começa a querer estar no lugar onde pessoas tenham a mesma sintonia, a mesma vibração. E aí muitos procuram a igreja, procuram centro espírita, procura grupos de reuniões, seja lá o que for. Você procura sintonizar com pessoas que estão naquela mesma vibe, né? Pessoas. Esse é o primeiro sinal, quando você está começando a mudar os seus pensamentos, de pensamentos deletérios para pensamentos bons. Você começa a mudar as suas companhias. E aí as pessoas começam a dizer para você, fulano, você está diferente, você mudou sua maneira de falar, você mudou sua maneira de vestir, você não vai mais ali, não vai mais lá, só anda agora com fulano que é crente, só anda agora com ciclano, que é do grupo tal, que é espírita. As pessoas começam a notar. Por quê? Os seus pensamentos passam a moldar o seu caráter, a sua personalidade, as suas amizades. E aí, quando você menos espera, meu amigo, os pensamentos negativos já se afastaram e você vê que a sua vida que outrora estava toda desarrumada, ela começa a ir se arrumando e se aprumando, né? E você vai crescendo. E a luz vai chegando na sua consciência e cada vez mais você vai melhorando, melhorando como pessoa, melhorando como funcionário da empresa, melhorando como pai, melhorando como amigo, e tudo isso passa a ser notório. Mas o que ocorre também? Pode ocorrer o inverso, uma vez vocês estando lá, retornar para aquele estado de antes? Pode sim. Quando você vê a pessoa, ela está indo bem. Ela começa a se afastar das amizades ruins, daquelas músicas de vibração baixa, né? Daqueles lugares de sintonia não muito boa.
ela começa a ouvir um outro tipo de música, ela começa a ler outros tipos de livros, ela começa a andar com outros tipos de pessoas, e ela começa a melhorar. Mas por algum motivo, às vezes a pessoa começa a se afastar. Quando você vê a pessoa começar a se afastar daquele tipo de livro que ela lia, daquele tipo de música que ela começou a ler e melhorar, aquelas amizades boas que ela começou a construir, ela começa a se afastar do grupo, da igreja, do centro, seja lá de onde for, que ela estava indo, estava melhorando, ela começa a se afastar, você pode ter certeza. A porta dos pensamentos se abriram para pensamentos deletérios, para que a energia negativa voltasse para a mente dela. E o primeiro sinal que a gente vê é isso. Ela começa a se afastar. Ela começa a ver os defeitos do irmão. E aquela pessoa fica num estado onde ela diz assim, aquele lugar não é para mim. Não, eu já estou iluminado, eu já tenho consciência. Quando a pessoa abre a porta da sua mente, através dos seus pensamentos, para pensamentos negativos, deletérios, significa que aquele espírito imundo, aquela energia negativa que estava procurando lugares para descansar, encontrou nela esse descanso, porque ela estava com a mente vazia, porque ela estava com sua mente improdutiva, seca. Quando eu digo a mente vazia, é a mente vazia das coisas boas, de coisas de luz, de coisas que edifiquem a sua vida, que traga elevação espiritual. Mas se você deixa a sua mente num estado que é o tempo todo na televisão, não tem nada de errado em assistir TV, não tem nada de errado ver um filme. Claro, você tem que selecionar o que é que você vê na TV, porque senão a TV vai ser utilizada para implantar pensamentos na sua cabeça, ideias, sugestões na sua cabeça que vão te afastar da luz, que vão abrir portas para a energia negativa. Mas não tem nada de errado você assistir a TV, assim como ver um filme. Você só tem que selecionar. Assim como também não é errado você ter amizades com pessoas que não é do seu grupo religioso. Nada de errado. Agora você tem que selecionar quem são essas pessoas. Mas são aquelas amizades que só vêm trazer discórdia, que só vêm trazer energia negativa, pensamentos ruins. Então essa pessoa você tem que se afastar dela, para preservar a sua mente. Porque a sua mente é a porta de entrada, tanto para a luz quanto para as trevas. Se você tira a luz da sua consciência, a luz dos seus pensamentos, a escuridão vai entrar, é óbvio. Não tem para onde correr. E quando eu falei que a pessoa, quando ela começa a dar ouvido a pensamentos deletérios, que ela começa a ver os erros das pessoas, do pastor, do líder, dos irmãos, eu não quero dizer com isso que você que hoje está dentro de um grupo e está enxergando os erros do seu pastor, os erros do seu líder, os erros de alguns irmãos, quer dizer que você esteja sendo vítima de energia negativa, não, porque Deus nos deu olhos para ver. E se as pessoas fazem coisas erradas à nossa volta, no nosso grupo, nós vamos ver, sim, não tem como não ver. O que eu estou lhe dizendo é que esses pensamentos que vêm se utilizando dessas coisas para lhe afastar e lhe jogar onde você estava antes, fazer com que você volte a sentir atração pelas coisas que você sentia antes, fazer com que você venha voltar a sentir vontade de procurar aquelas amizades que você tinha antes de estar trilhando em um caminho correto. É disso que eu estou falando. Porque se você percebe que o seu pastor, o seu líder, é uma pessoa que tem uma vida toda errada, e ele não é digno da confiança de você estar ali com sua família para ele dirigir, você simplesmente vai procurar um outro lugar. Você nunca vai encontrar pessoas perfeitas. Isso aí você não vai encontrar em lugar nenhum. Né? Você vai encontrar em todo lugar, você vai encontrar pessoas que erram, todo mundo erra. Agora, uma coisa é errar, outra coisa é ter um estilo de vida no erro. É completamente diferente. Né? Mas eu não estou falando de você que vê isso e tem consciência que precisa estar em um lugar melhor que sua família. Eu estou falando de você que vê isso
e quer voltar para o mundão, quer voltar para a cachaça, quer voltar para aquelas amizades que você tinha antes. É isso que você tem que vigiar, os seus pensamentos. Então, se você vê aquele irmão que se afastou e não está indo para um outro grupo, para uma outra igreja, um outro centro, seja lá o que for, e ele voltou a procurar andar com aqueles amiguinhos de antes, né? Aqueles amiguinhos da farra, da maconha, da prostituição, é esse irmão que está precisando de ajuda. E você tem que vigiar para você não ir pelo mesmo caminho, certo?